Sesshomaru, irmão do Inuyasha, todo mundo já sabe, mas você já ouviu falar a respeito de um irmão gêmeo de Sesshomaru? Pois então, a gente vai discutir sobre isso nesse vídeo, então continua até o final para não perder nada. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos conversar sobre a possibilidade de Sesshomaru ter um irmão gêmeo. Avalon, mas possibilidade por quê? Ele tem ou não tem? Calma meu jovem, porque é justamente o que a gente vai discutir hoje, afinal confirmado não foi, mas também não foi refutado. Então fica aqui algumas especulações que a gente vai traçar ao longo desse vídeo, algumas teorias e algumas possibilidades de por que Sesshomaru poderia ter um irmão gêmeo e onde ele está, o que aconteceu com ele. Mas antes de mais nada, eu já vou pedir para você já deixar o like, porque eu sei que vocês esquecem no final do vídeo, então já deixa aí para dar aquela força pro canal. Inclusive, se caiu aqui de paraquedas, nunca tinha visto o canal, simplesmente entrou nesse vídeo, então já se inscreve porque tem muito conteúdo bacana de Inuyasha, de Hanyo e também de outros animes e mangás. Inclusive já vou deixar para vocês aqui na descrição outros links de redes sociais, inclusive de onde a gente vai estar fazendo lives, jogando alguns joguinhos de anime, como Pokémon Unite, Yu-Gi-Oh! Rush Duels e outras coisas que eu sei que vocês também gostam. Mas enfim, falando nesse vídeo específico aqui, a gente vai discutir sobre o irmão de Sesshomaru. Bem como muitos de vocês sabem, Sesshomaru possui uma mãe que oficialmente não tem nome. Os fãs gostam de chamá-la de Inukimi ou Irasui, mas ela não tem um nome oficial. E ela é a mãe de Sesshomaru, mas a gente não sabe muito sobre o passado de Sesshomaru, a juventude dele. O que nós sabemos é que ele tem um irmão mais novo, um meio-irmão na verdade, que é meio yokai, e Inuyasha, que é filho do mesmo pai, que é o Touga, o grande Nonotaisho, com a humana Izayoi. Bom, eu não vou entrar muito aqui em especulações e em discussões sobre a relação de Touga com a mãe de Sesshomaru, porém, aparentemente ali não foi uma relação tão duradoura, mas também a gente não pode descartar a possibilidade dela ter tido mais filhos com o jovem Touga. Em especial, um possível gêmeo de Sesshomaru, se nós considerarmos o rito de coragem e covardia. Exatamente, meus queridos, para quem está acompanhando Hanyo no Yashahime, sabe que Sesshomaru, quando levou as pequenas Towa e Setsuna embora para longe de Rin, como uma desculpa ali para justificar o fato de estar levando as recém-nascidas para longe de sua mãe, disse que iria realizar ali um rito de coragem e covardia. E a gente tem a Kaede justamente explicando ao longo dos episódios do anime que este rito era justamente colocar dois irmãos gêmeos em uma provação para que o mais forte se sobressaísse e apenas ele sobrevivesse. Inclusive isso foi confirmado ali no episódio 24, quando Sesshomaru deixa Kirin-Maru enfrentando as duas junto com Moroha, dizendo que este era o rito de coragem e covardia. Bom, eu não vou entrar muito aqui no que aconteceu no episódio 24, então se vocês quiserem saber a minha opinião, o que eu discuti a respeito da atitude de Sesshomaru e desse rito, vocês vão lá nas minhas análises do episódio 3, onde ele menciona esse rito pela primeira vez, e também na análise do episódio 24, que vocês vão entender, são análises bem legais que a gente discute ponto a ponto do episódio. Mas o importante aqui é a gente discutir se Sesshomaru conhecia esse rito de coragem e covardia, será que ele também não passou por o mesmo rito e foi justamente o gêmeo que sobreviveu a esse rito, sendo o mais forte? E embora eu não tenha conseguido encontrar a origem dessa teoria, eu lembro simplesmente de tê-la visto um tempo atrás sendo discutida entre os fãs, eu vou citar aqui dois tweets, que é da Nath Cavalcante e da Amanda Marques, que foram os dois que eu encontrei no Twitter. Obrigado, inclusive, Luquinhas, que me ajudou a procurar lá do Discord, que foi o mais próximo que eu encontrei de uma origem dessa teoria. Então, obrigado às meninas que postaram isso na época no Twitter, inclusive faz um tempinho já. Mas o importante aqui para a gente discutir essa possibilidade, Sesshomaru poderia ter um irmão gêmeo ou não, é pensar que a margem existe se nós quisermos. Como eu disse no começo do vídeo, não foi confirmado, mas também não foi negado, e pode parecer muita fanfic para algumas pessoas pensar que talvez Sesshomaru tem um irmão gêmeo que ele derrotou logo que era recém-nascido, enfim, porque nunca Rumiko deu nenhuma margem pra gente pensar nisso, e Hanyo trouxe isso agora com essa existência do rito,
Mas se a gente pensar que a Kaede conhece o que seria um rito de coragem e covardia, isso não faz com que ela necessariamente tenha tido uma irmã gêmea para saber o que significa esse rito. Logo, Sesshomaru pode conhecer o rito e também não ter tido um gêmeo qual ele tivesse participado desse rito. Mas a possibilidade está em aberto e acho que é uma margem bem interessante para a gente poder especular, poder criar as nossas possibilidades, as nossas teorias, as nossas fanfics. Quem não ia gostar de ver um Sesshomaru 2.0 aí, uma segunda versão dele, quem sabe com uma personalidade um pouco diferente? Quem sabe até reaproveitar aquela ideia do Sesshomaru lá do começo de Inuyasha, quando ele não tinha compaixão, e trazer agora um Sesshomaru, uma ideia de um gêmeo que foi morto ou quem sabe sobreviveu de alguma forma. Bom, é claro que tudo isso aqui é uma brincadeira, eu estou teorizando em cima disso e criando inúmeras possibilidades com vocês, mas as chances disso vir realmente acontecer provavelmente devem ser muito baixas, já que, como eu disse, nunca houve margem para que a gente pensasse isso, a não ser essa ideia de existir o rito e ele ser conhecido por Sesshomaru. Mas fora isso, a própria mãe de Sesshomaru nunca deu margens, nunca deu indícios a respeito dele ter um outro irmão. De qualquer forma, eu quero citar ainda com vocês alguns aspectos dentro da própria ideia de Inuyasha e Hanyo, assim como vou trazer aí algumas discussões a respeito de como funciona a gravidez de gêmeos, como isso acontece na vida real, para a gente poder teorizar um pouquinho mais o quão possível isso é dentro da história de Inuyasha ou não. Bom, pensando na lore de Inuyasha, a gente tem que lembrar daqueles irmãos Jinka e Kinka que apareceram tanto no mangá de Inuyasha clássico, como levemente ali de forma bem breve no arco final do anime e foram reaproveitados na trama de Hanyo no Yashahime, e eles eram justamente yokais gêmeos que nasciam grudados e que tinham o destino de o mais forte matar o mais fraco para poder permanecer com o corpo para si só. É uma ideia muito interessante e que poderia remeter aí essa ideia do rito de coragem e covardia, de repente ser reaproveitada nessa possibilidade de pensar que sempre os gêmeos estarão destinados a passar por provações nas quais apenas um irá sobreviver. Mas falando em mundo real, existem alguns mitos que a gente ouve falar por aí, talvez alguns de vocês conheçam, justamente sobre a gravidez de gêmeos pular uma geração. E aí, se nós pensarmos que isso pode ser verdade, fica totalmente descartado, já que se Toei e Setsuna são gêmeas, então a geração anterior, que seria Rin e Sesshomaru, não poderiam ser gêmeos. Na verdade, isso não passa de um mito, essa ideia de que gravidez de gêmeos pula uma geração é um mito, não existe nenhuma regra para que isso venha efetivamente a acontecer. Então ela não pula uma geração e inclusive quanto mais próximo o familiar com gêmeos, maior é a chance. Ou seja, as chances de alguém ter gêmeos é muito maior quando existe algum parente que já foi gêmeo de alguém, que já teve um gêmeo, para que essa possibilidade, essa probabilidade aumente. Mas isso acontece de forma predominantemente na família da mulher, o que significa que o fato de Sesshomaru eventualmente poder ter tido um irmão gêmeo pouco influenciaria no fato de Toa e Setsuna serem gêmeas. Afinal, pensando em questões reais, é muito mais provável que aconteça uma gravidez de gêmeos quando existe já algum caso dentro da família da mulher que está grávida de gêmeos. Ou seja, se talvez a Rin tivesse ali um irmão gêmeo, ou talvez outros irmãos da Rin fossem gêmeos entre si, ela poderia até herdar isso, trazer esse gene para Toa e Setsuna. Mas isso também não é regra, significa que pode muito bem haver um primeiro nascimento de gêmeos dentro da família e que provavelmente é o que aconteceu aqui pensando em Toa e Setsuna. Eu achei interessante trazer essa discussão para vocês porque eu sei que muitos de vocês que seguem aqui o canal gostam muito de Sesshomaru e com certeza gostariam de vê-lo enfrentando uma versão gêmea dele, talvez aí com algumas roupas diferentes, talvez mais macabro ainda, ou quem sabe um Sesshomaru totalmente bonzinho, bem extrovertido. Seria muito interessante, mas isso provavelmente nunca vai acontecer. Uma porque, como eu disse, as chances são baixas, e outra porque caso eventualmente existisse de fato um gêmeo Sesshomaru,
ele provavelmente já teria sido derrotado por ser o gêmeo mais fraco e Sesshomaru teria permanecido como grande sobrevivente do rito de coragem e covardia. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês gostariam que isso fosse abordado no anime? O que vocês achariam se de repente nessa segunda temporada de Hanyo a gente tivesse um grande plot twist, que é justamente abordar ainda mais o passado da família de Sesshomaru, do próprio Touga, e descobrir que na verdade existia um outro irmão de Sesshomaru, um irmão gêmeo, e então a gente explorar esse passado. Bom, para nós que alguns anos atrás nunca imaginaríamos ver filhas de Inuyasha e Sesshomaru sendo oficialmente apresentadas para nós e muito menos imaginaríamos a existência do grande rival de Touga sendo Kirin Maru, o céu é o limite. Imaginação não falta dentro dos Inufãs e eu fico muito feliz nisso com essas discussões para trazer aqui para vocês, para a gente teorizar e se divertir enquanto a segunda temporada não chega. Então, continue acompanhando os vídeos. Meus queridos, muito obrigado por enquanto. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Vão lá acompanhar as lives para a gente se divertir e jogar junto. Inclusive, sigam o Instagram onde a gente faz as gincanas de eliminação de Inuyasha e também a gente faz sorteios por lá. Tá rolando um sorteio. Então corram lá no Instagram, se inscrevam, sigam no meu Twitter também, que eu tô sempre postando algumas coisas por lá. Meus queridos, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.